Faço bem, não importa a quem. É com essa frase que a gente inicia hoje o nosso episódio especialíssimo, o nosso 50º episódio do podcast Mira Nelas, com a nossa amiga Rô Tomás. Ela é mãe do Pedro, ela é diretora-geral do Class Club, ela construiu uma empresa do zero que hoje vale milhões e que eu tenho o prazer e a honra de chamar de amiga. Rô Tomás, seja muito bem-vinda ao Mira Nelas. Obrigada, estou muito feliz, obrigada mesmo. É meu primeiro podcast e eu fiz questão que fosse com vocês. E a gente já tentou algumas vezes marcar, então acho que aconteceu no momento. Não, que e tinha a que gente acontecer. também fez Então, tô questão muito que feliz. você fosse a convidada desse 50º, desse episódio em comemoração. Ó, a gente tem Obrigada. brigadeiros, balão para comemorar. Rô, começa contando pra gente o que essa frase significa para você na sua vida. Eu acho que é uma frase que norteia. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, então, mas eu aplico isso muito no meu dia a dia, né? Então, não importa com quem eu esteja falando, não importa para quem que eu precise fazer algo. Então, eu sempre penso eu vou fazer o bem, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor em qualquer circunstância, porque eu não faço esperando nada, sabe? Eu faço porque é isso que eu espero, né? É isso que eu gostaria que acho que se as pessoas elas entendessem um pouquinho disso, o mundo seria um pouco melhor, sabe? Então, é isso que me norteia, essa frase. É verdade. E você é muito essa pessoa mesmo, que faz o bem, de coração bom, de que está sempre disponível. Você acha que isso é uma habilidade que te ajudou a chegar onde você chegou? Mas já me fizeram essa pergunta e eu fiquei reflexiva, assim. Eu não acho que foi isso que fez eu chegar, enfim, onde eu estou caminhando ainda, né? Mas com certeza me fez ser uma pessoa melhor ainda. Então, acho que quando você faz aquela coisa de fato de coração, sem esperar nada em troca, acho que de alguma forma aparece, né? De alguma forma a vida te recompensa. Uhum. Então, eu aprendi. Então, eu vibro muito nessa vibração da gratidão, sabe? E aí eu acredito que as coisas vão acontecendo, porque do nada eu falo, meu Deus, nem esperava por isso, e tá acontecendo, sabe? Minha vida vai acontecendo mesmo, é loucura, confesso para vocês, mas são só coisas boas e Deus coloca muitas pessoas boas no meu caminho, porque acho que sozinha, com certeza, eu também não conseguiria nem o resultado que eu tenho. Mas a gente atrai o que transmite, né? Então, se essas pessoas boas chegam, é porque você tá transmitindo essa energia também, né? E eu falei que a gente fez questão que fosse você, porque você foi a primeira pessoa para quem a gente falou sobre a Mira, assim, né? Era sempre nós duas ali com as nossas ideias e aí a gente te chamou pra gente te falar e ouvir também o que você tinha pra dizer ali pra gente. E aquela conversa foi, assim, um pontapé inicial mesmo pra gente. Pra tudo isso, exato. Então, realmente não podia ser outra pessoa. Eu lembro desse dia que vocês estavam assim, nossa, mas para onde a gente vai? O que a gente faz? E eu falei, tem que fazer, tem que dar o primeiro passo. Porque as coisas só acontecem quando a gente sai do lugar, né? No movimento, né? Se a gente faz as mesmas coisas sempre, não acontece nada. A gente tem que mudar para alguma coisa nova acontecer. E ver vocês aquele dia, para o que vocês estão construindo, é muito legal. E participar de tudo isso, né? Então, eu vibro e fico muito feliz por tudo isso. Obrigada, Rô. Olha, eu queria que você contasse, né, para todo mundo, um pouco da sua trajetória até você chegar aqui, né? A Débora falou se foi isso que te fez, né? Esse seu jeito de ser uma pessoa que ajuda os outros, né? E que tem essa energia boa. Se foi isso que fez você chegar até aqui, mas como é que foi essa trajetória, né? De onde você veio até chegar onde você está? Acho que venho de uma família super simples, né? Minha mãe foi empregada doméstica durante 30 anos. E eu sempre vi a minha mãe e meu pai trabalhando muito, mas o que eu tinha quando eles voltavam do trabalho era sempre uma troca, né? Os dois falavam do que estava acontecendo no dia a dia deles, o que tinha sido legal. Então, eu tive muito o exemplo do fazer, mas de uma forma tão leve, sabe? Então, eu fui trabalhar muito cedo, porque eu queria viajar.
E os meus pais não tinham condição de pagar essa viagem, então eu fui trabalhar de extra no shopping. E uma vez, eu lembro disso muito claramente, eu era pequena, e minha mãe falou assim, filha, o que você deseja ser, né? Eu falei assim, mãe, eu quero ajudar as pessoas. E ela, mas como? Médica? Eu falei, não sei, eu só quero ajudar as pessoas. E aí eu fui vender. E ela falou assim, como que você vai ajudar as pessoas vendendo, né? Eu falei assim, ajudando na autoestima, né? Ajudando no que elas precisam. E eu sempre fui aquela vendedora que nunca vendia mais do que a pessoa precisava. E se a pessoa não precisava, eu fazia questão de não vender. E eu sempre era a primeira vendedora, né? Porque, assim, é muito genuíno. Então, eu falo que eu sou uma vendedora desde sempre. E aí, o que aconteceu? Eu fui me colocando em situações de movimento. Então, a pessoa que eu atendia no provador, eu perguntava, eu me interessava pela história dela, e uma delas foi a minha primeira chefe, que eu falo que ela me moldou para a profissional que eu sou. Andréa Catani, incrível ela. A gente trabalhou 12 anos juntas, e ela sempre falava assim, pensa, a gente tem que trabalhar. Nós temos que fazer tudo, né? A gente tem que entregar resultado. Mas antes tem que ter você. Antes você tem que se cuidar. Então, ela me moldou, né? Ela se preocupava muito comigo. Acho que esse cuidado que eu tenho com a equipe, esse cuidado que eu tenho do time, foi muito desse aprendizado, né? Da forma como ela me tratava. Então, virou um exemplo para você, né? Exatamente. E aí fui trabalhar com ela, vendendo. Então, saí do ramo, saí ali da venda do shopping, fui trabalhar no ramo esportivo. E aí fui trabalhar em grandes marcas. Trabalhei na Puma, trabalhei na Skechers, trabalhei na ASICS. Assim, virei referência mesmo no que eu fazia, né? Como gerente de contas, enfim. E até que o dia eu achei que eu estava emburrecendo. Eu fazia a mesma coisa durante 20 anos, eu só mudava de marca. E eu falava sempre com as mesmas pessoas. E aquilo começou, de uma certa forma, a me incomodar muito, né? Porque, assim, lembra que eu comecei falando que se a gente não muda, se a gente não faz alguma coisa para mudar, a gente continua fazendo a mesma coisa. E chegou um ponto ali de inflexão para mim, né? Que eu até brinco, que eu queria mais. Eu sabia do meu potencial, eu queria mais. E eu parei. Aí eu precisei ficar um tempo, pedir férias, enfim. E aí o Caio veio conversar comigo. Tava começando o Vence. E ele falou assim, vou fazer um teste, mas queria que você estivesse lá. E desde esse dia, eu falei, eu não quero mais sair daqui. Porque sabe quando você entra num lugar e você se vê neste lugar e você se sente bem? Eu saí dali e falei assim, eu não quero ir embora. A gente estava até falando sobre isso, né? Esse senso de pertencimento mesmo, né? Você sente, exato. Me senti em casa. Isso é tão importante, e aquela né? coisa que estava faltando, aquele brilho que estava apagado, veio assim, mas parecia que era um fogo. E foi muito legal, porque o primeiro projeto que a gente fez foi um sucesso. E aí assim, e foi uma coisa que no começo era uma startup. Então, a gente podia ousar, né? Nós estávamos ali para testar coisas novas. E tudo bem se errasse, porque é aquela coisa, né? Erra, mas erra pouco, mas faz. Né? Se der errado, volta e faz de novo diferente. Então, o Caio dava muito essa liberdade. E tanto que vocês estão vendo o tamanho do que é o Vendes hoje, a maior escola de vendas do Brasil. E eu fico muito feliz de ter cooperado, de ter ali estruturada a área comercial dele, e eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse estar onde eu estou hoje, porque obviamente que como profissional você tem algum sonho. O meu sonho era ser diretora comercial de uma empresa. E quando eu fui, quando veio na minha carteira de trabalho, assim, diretora comercial, eu falei assim, nossa, não tem mais para onde eu ir, né? Tipo, tô muito feliz, atingi e tudo mais. E, de fato, você fala assim, nossa, eu cheguei no ápice. E aqui, eu jamais imaginaria que eu fosse dar esse outro passo. Quando a gente olha, né, o que é a construção de algum projeto e a confiança que você tem de poder ter liberdade de criar, de poder trazer coisas novas, e isso te leva para o próximo passo, eu não tenho explicação. Então, os meninos, o Caio, o Flávio e o Joel, eles me mostraram um mundo completamente diferente. Eles me fizeram, em 4 anos que eu estou com eles, uma profissional diferente, mas eles trouxeram o melhor de mim,
que eu nem imaginaria que tinha, sabe? Que tivesse. E você ocupou um espaço que você já estava ocupando. Então, você já fazia um intraempreendedorismo ali, total, com olho de dono, né? E aí eles só te deram O direcionamento e a liberdade. Uma frase do Caio é assim, pense como se fosse sua. E eu sempre tive isso, assim, sempre, assim, eu olhava para aquilo, eu olho para tudo isso como o meu negócio, eu faço parte disso, eu faço parte dessa construção, e aí parece, e parece que as coisas vão acontecendo mesmo, sabe? E aqui é muito rápido. Hoje você está fazendo uma coisa, mas você já está fazendo outra e outra. E acompanhar os três, confesso para vocês que é um pouco complicado. Eu ia te perguntar exatamente isso, Rô. Você convive muito com os três, né? E eles têm uma visão diferente das pessoas comuns, assim, né? Eles não são desse mundo. Não são desse mundo, né? Eu ia te perguntar o que você aprendeu, assim, se você fosse definir uma coisa com cada um dos três. O Caio, eu aprendi sobre bondade. Eu nunca vi o Caio falando mal de ninguém. Nunca, assim. Ele é a pessoa mais legal, eu falo isso pra todo mundo. O Caio é a pessoa mais legal que você pode conhecer. E ele sempre vê o lado bom das coisas. Ele me contou, o Joel me contou uma vez uma situação que aconteceu com eles, e só para vocês entenderem o que é o Caio. Aconteceu uma situação com o Joel e ele ficou bravo. Aí o Caio perguntou, você tá bravo ou você tá triste? Aí eu já, tô triste. Aí o Caio falou assim, então, triste tudo bem. Não, desculpa, ele falou assim, estou bravo. Aí o Caio falou assim, bravo tudo bem. Triste não, porque triste machuca, dói o coração. E isso é complicado. Mas bravo a gente resolve. Então esse é o Caio, ele nunca vai deixar você desamparado. Então acho que muito sobre bondade, o Caio sempre olha o outro. Então não tem como eu ser muito diferente do Caio, porque eu tô grudada nele, né? Então ele é esse exemplo de pessoas. O Joel, eu brinco que eu falo que ele é meu malvado favorito, porque ele é aquela pessoa que ele busca o melhor. Ele vai, você acha que ele não já deu, ele não, dá mais, vamos. Então o Joel, ele me trouxe essa busca interna do melhor. Então o Joel, ele tira de mim o meu melhor, e é incrível, né, porque eu falei para ele esses dias, né, eu nunca tinha chorado com ninguém. E eu tinha acabado de ganhar meu bebezinho e eu fui, enfim, numa viagem com eles, e ele me perguntou uma coisa que eu não sabia responder. Eu falei, não sei. Ele, como você não sabe? Não sei. E naquele dia ele foi duro. E aí eu chorei. E ele percebeu. E aí ele veio pra mim e falou assim, você sabe por que eu fui duro com você? Ele falou assim, porque eu sei que você pode mais. E eu só faço isso com as pessoas que eu confio e que eu sei que vai me entregar o melhor. Então isso é um ato de confiança. E pressão Ele fala isso, né? Que a pressão é uma... Não é dádiva. Eu não vou lembrar, mas é de fato assim. É tipo uma dádiva que a gente dá para as pessoas que a gente confia. Que a gente confia. Eu não vou lembrar muita frase dele, mas uma frase dele é exatamente isso. Ele falou assim, tô fazendo isso porque eu confio em você. E naquele dia, ele fez eu ser uma profissional diferente. Aquele dia. E eu já falei isso pra ele, eu falei assim, eu agradeço, porque naquele dia ele me moldou para... Se eu fiz isso, será que não dá para eu fazer melhor? Então eu sempre pergunto o que poderia fazer, o que eu fiz que se eu fizesse alguma coisa diferente eu não poderia ser melhor, eu não traria um resultado melhor. Então eu sempre agora, ele abriu minha visão, então eu consigo agora sempre olhar o próximo passo, que aí puxa para o Flávio. O Flávio, ele é assim, ele tá 10 mil passos, 10 mil anos, nem passos, ele está 10 mil anos à frente. Ele é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na vida. E ele vê coisas que a gente não vê, por isso que eu falo que ele não é dessa terra. E para ele é fácil. E aí o que eu aprendi com o Flávio é que muito esforço, você não precisa fazer muito esforço se você sabe onde você quer chegar. Então, assim, o que você pode fazer para ser mais eficiente? E aí ele traz essa visão. E aí, se você presta atenção no que ele fala, porque o Flávio, ele é um professor ambulante. Ele abre a boca, ele já está explicando, ensinando. Não, sabe o que eu acho muito doido dele? Que ele entende o que você está perguntando.
nem você sabe o que você quer perguntar, e ele faz muito isso no Class. A pessoa pergunta um negócio, aí ele fala, não, eu entendi o que você tá querendo dizer. Você tá perguntando isso, 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 e a pessoa Só que, tipo assim, tá bom, não foi isso que você falou. Porque às vezes a pessoa não consegue pôr pra fora o que tá dentro, né? As pessoas, geralmente, elas não sabem fazer perguntas. Mas o Flávio, ele tem uma sensibilidade de entender a dificuldade da pessoa. Por quê? Porque ele já passou por todas as dificuldades. O resultado que o Flávio tem hoje, qualquer coisa que você perguntar para ele, ele vai saber responder, porque ele já passou. Então, a gente vê várias pessoas aí falando que tem vários resultados e tudo mais, mas o Flávio, e olha que assim, eu participei de 27 eventos com eles, que é a Trinca, e tinha muitas perguntas e respostas. E sabe aquela coisa assim, não dá para não ser verdade o que ele está falando, porque aquilo, ele fala em todos os lugares a mesma coisa. Então, ele pega muito rápido as coisas e você não precisa nem terminar a pergunta, porque ele já sabe o que é, e ele já responde, ele fala, já entendi, tá tudo bem. Já. Então, olha como vejam como eu não tenho como ser grata. Olha as pessoas que eu tenho ao meu redor, né? Porque geralmente a gente não fala que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente convive. 3 delas são incríveis. E aí eu ainda tenho a Fabi, que é a esposa do Caio, ainda tenho a Lalas, que é a esposa do Joel, e eu tenho um time inteiro. Eu tenho o Lucas Peixoto, que é o meu amigo, que eu modelo muito. Então, assim, olha o meu ambiente. E aí é aquela coisa que vai te puxando, né? Assim, você não quer ficar para trás, né? E se eu estou nessa posição de ter essas pessoas perto, tá injusto eu não aprender, né? Então, acho que é muito Seria um desperdício, né, Rô? Desperdício. E é mais que um MBA, é mais que uma pós-graduação. Eu ia perguntar isso para você falar um pouco do poder do ambiente, porque eu falo que o Class, há 2 anos, mudou completamente a minha vida. Assim, mudou a minha visão de negócios, mudou a minha visão sobre o mundo. E foi justamente num first day que o Flávio começou a falar, que eu falei assim, gente, da onde? Tem dia que ele já falou aquilo várias vezes, e eu falo, meu Deus do céu, eu tinha esquecido disso. E aí entra óbvio, né? assim, e eu lembro que eu falei com você, você me trouxe aqui, eu não sei o que é, você me coloca aí, eu tô dentro, eu vou pagar isso aí. É porque eu via muito você, Débora, com tanto potencial e com pouco direcionamento. E eu falava assim, se ela ouvisse um pouquinho do que eles têm para falar, ela vai explodir, porque você já tem um negócio gigante, né? Então, tem que estar aqui perto. Tem que estar aqui perto. E aquele dia foi muito legal, porque naquele dia os 3 estavam, assim, iluminados. Eu lembro daquele dia até hoje. Foi um evento muito gostoso. Mas é esse negócio do ambiente, do poder do ambiente, né? Porque você acaba se colocando em situações de conhecer pessoas que você não teria acesso. Informações que você não teria, mas principalmente se colocar em lugares que, intencionalmente, para que você saia de um ponto A para ir para um ponto B. Então, eu falo que a coisa mais importante dentro do Class, quando a gente vai falar sobre o Class, para alguma pessoa que quer entender, o Class vai te levar para lugares que você nem imagina. Exato. Não tem nem como eu te falar para onde você vai. E eu lembro que eu falei isso para você, eu falei assim, Dé, e eu lembro porque, assim, o investimento do Class é alto. Super. E eu falava assim, gente, mas é minha amiga. E se der ruim, o que eu vou fazer? E aí eu falei assim, eu gostaria de ter uma amiga que fizesse o que eu estou fazendo pela Débora por mim. Sim. Porque eu confio tanto no que eles têm ali para entregar, que eu sei o quanto você vai ser, ou, né, agora é muito melhor do que aquela Débora de 2 anos atrás. Sim. Então, eu confio tanto no produto e nos mentores, né, no caso dali, que eu falei, minha amiga, e eu tenho certeza que não vai dar nada de errado. E é assim que eu falo para todo mundo, eu sempre falo assim, se você não estiver no Class, em algum momento, não vai ter para onde você fugir. Porque senão você vai ficar para trás. E eu fico pensando assim também, né, aquele dia ali, eu realmente tive acesso a informações que eu não tinha, a pessoas que eu não tinha, mas mais do que isso, é o que o Flávio fala, que a visão vale mais que poder. A gente não sabe aonde, como que você vai chegar num lugar que você nem sabe que existe.
Eu nem sabia que custava $200.000 para encher o tanque do avião daqui para Orlando. Ah, mas o que tem a ver você saber disso? Uai, tem a ver que hoje eu tenho uma referência muito mais alta. Eu não tô lá, ai, porque custa 10 mil a business para ir para Orlando. Tipo, beleza, mas... Então, você aumenta suas referências, o poder do ambiente, ele realmente te puxa, assim, o ambiente vence. E você falou da gratidão, eu lembrei que quando você me levou lá, as pessoas não entendem. O empreendedorismo é um caminho solitário, as pessoas ao redor não entendem e existe ainda muito preconceito com mentoria, com não sei o quê. E eu lembro que eu só ficava assim, Deus, obrigada por ter colocado a Roberta na minha vida, por ela ter me apresentado isso. Eu tô muito grata, porque eu precisava mesmo de um direcionamento. Eu tinha acabado de passar até por um aborto retido, enfim. E o povo ficava tipo assim, você é doida? As próprias sócias, tipo assim, você tá doido? Porque o investimento foi de pessoa física. Você vai investir esse tanto de dinheiro nesse negócio, nada a ver. E dentro de mim, eu só tinha assim, se eu planto, que é o que você falou no início, se eu planto bem, é isso que tá voltando pra mim. E eu não posso ver o negócio passando e falar assim, ah, não, isso não, peraí, é pra mim sim, é Deus que colocou aqui pra mim, ó. Só que, olha que louco, as pessoas, elas olham o valor monetário. Porque é aquela coisa que mexe no o ponteiro ali naquele momento. Em que as pessoas não têm a visão. Você teve a coragem. Você falou assim, tudo bem, você arriscou. A Lala sempre fala, né? Assim, A tem vida coragem que arrisca. E é, mas pura verdade, porque se você não se coloca numa posição de sair dali de onde você tá para ver alguma coisa nova, porque assim, eu falo que a mentoria, você não sai, você paga, você não sai com uma chave de um carro e não sai dirigindo o carro. Você não sai com uma sacolinha, que seja uma sacolinha, você não sai. Você sai com um sonho, é assim, ó, sonho, você sai com um sonho. Cara, só que esse sonho, ele não fica só em você, ele vai para suas outras gerações, se você aplica o que você aprende. Acredito que a coisa mais importante, sempre quando as pessoas me falam assim, Rô, por que eu tenho que entrar? Eu falei, você só vai entrar se você for uma pessoa que vai aplicar, um estudioso. Então, assim, aprendi, mas amanhã eu vou colocar em prática o que eu aprendi. Não precisa ser 1000 coisas, não. Uma única coisa que você ouviu, você vai lá e coloca em prática. Mas pensa que, assim, na situação do Class, que são só empresários, que já têm muito sucesso, que eles não têm muito para onde ir, né? Então, assim, pensa aqui. A gente está falando de um Flávio, que, assim, em todas as mentorias do Brasil, qual mentoria que tem um bilionário? Só o Class Club. E ensinando, né? Exatamente, sendo professor. É aquela coisa assim, ó. Você não falou do mapa? O Flávio é um mapa. Porque ele mostra até onde ele chegou. Sim. Né? Então, e é muito legal quando ele fala assim, quando ele era o presidente, o dono do Orlando City, que haviam outros, assim como ele, bilionário. E ele sempre fala, eu sentava na cadeira também de aprendiz, de ouvir e de aprender. E o que ele aprendeu lá, ele replica aqui nos negócios dele. Então, pague, mas coloque uma coisa no seu dia que você ouviu e que vai dar resultado. Porque senão você só está ali retendo conhecimento. Embora eu acredite que conhecimento é a única coisa que a gente leva. Só que o conhecimento não aplicado não dá. Exatamente. É tipo você ficar lendo uma bula e não tomar o remédio. Exatamente. Anotando e aquele caderno fica ali guardado. Então, entendo que é uma coisa intangível, mas se você faz essa coisa de colocar em ação, muda as suas gerações. Rô, eu queria até te perguntar isso, né? Falando nesse intangível, e você falou que é um investimento alto, né? Para um serviço intangível. Qual que é o desafio maior, assim, e como que você consegue driblar esse desafio e conseguir fazer o Class ser uma empresa, né, de tanto sucesso assim, mesmo com esse entregável intangível? Primeiro, eu acredito muito no meu produto. Eu nunca venderia algo que eu não acreditasse. Segundo, eu admiro muito os 3. São referências, são os meus mentores. Eu olho para eles, não entrando em religião, nem nada do tipo aqui, tem Maria e tem Marta. Né? A história de Maria e de Marta. Quando eles falam, eu fico igual a Maria.
Eu só escuto. Eu só escuto, eu aprendo, né? Então, assim, eu consigo hoje já completar as frases deles. De tanto que eu já ouvi. Só que tem aquele dia que ele já falou aquela frase 10 vezes e eu aprendo alguma coisa naquela frase que eu já ouvi, porque da última vez que eu ouvi, talvez não era o momento, não era aquele momento que aquela frase serviria para mim, mas agora é. Então, eu acredito muito no meu produto, eu acredito muito nos professores que estão ali à frente desse produto, e eu ouço as pessoas. Então, a pessoa que vem procurando saber do Class, eu não fico falando do Class. Eu falo assim, me fala o que você precisa para eu saber se o Class vai conseguir te ajudar. Então, como são empresários que já são donos de empresa e tudo mais, são muito solitários, eles não têm com quem compartilhar. São só eles puxando uma empresa, puxando tudo, eles são a referência. Então, a gente sempre fala, eu sempre falo, né, para o meu time, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Vamos ouvir mais? E o que mais falta hoje é vendedor que não sabe ouvir. Quer falar, tá falando um monte de coisa, mas não é o que a pessoa precisa. Sim. Primeiro, entenda o que a pessoa precisa. Porque quando a pessoa está falando para você o que ela precisa, você já tem todas as quebras de objeções. Você já sabe, de fato, se o produto vai ou não atender as necessidades dele. Tem que ser honesto. Honesto. Também, né? Não, e a gente sempre fala, aqui é consulta médica, aqui é como se fosse uma consulta médica. Se você não me falar o que você precisa, eu não tem como te ajudar. Então, é fazer esse diagnóstico. E, de novo, se a gente acredita no produto, se o cliente está trazendo o que ele quer e a gente pode atender, não tem como a venda não acontecer. Então, e tem aquele lá que fala assim, agora não é meu momento. Fica ali no meu follow-up, porque daqui a um tempinho eu vou voltar nele, eu falo assim, então, agora não tá na sua hora, vamos. Porque às vezes não é a hora, mas é aquele produto que ele precisa. Ele só precisava se preparar. Pois é, e como isso a gente vive também no Mira Club, às vezes alguma pessoa, ela sabe que ela precisa daquilo, mas ela fala que não é o momento, mas talvez porque ela não tenha coragem ainda. Como que você lida com isso? Olha como que o ouvir é tão importante. Quando você mostra para a pessoa que o que você tem vai trazer o resultado que ela quer, mas de forma consistente e, de fato, concreta, ela levantou a mão, ela que veio até você, ou seja, ela já veio com a intenção de. Ela só não fecha se ela não sentiu confiança no que o seu produto vai entregar para ela, porque quando a pessoa sente a confiança, ela compra, ela vai dar um jeito de comprar. Mas eu sempre falei, eu nunca vendi nada que a pessoa não precisasse. E se eu entendo que a pessoa tem lá 400 mil reais para fazer um Pix, mas que não vai me ajudar, porque assim, não é qualquer pessoa que eu também quero, porque ali é um ambiente e eu quero que as pessoas se ajudem, né? Então, assim, eu também escolho as pessoas que estão ali. Também para ela entender que não é dinheiro, a gente não está aqui por dinheiro. Porque o Flávio precisa de dinheiro, Joel precisa de dinheiro, Caio precisa de dinheiro. Eles estão ali para transbordar para as outras pessoas o conhecimento deles. Então, se a pessoa levantou a mão, se alguém veio falar comigo, é porque ela se interessou por alguma coisa. Então, o meu trabalho é entender e estar confiante de falar assim, já que você veio atrás de mim, eu tenho isso para te entregar, quer pagar como? Pedir a venda. Né? Então, acho que é muito sobre isso. Outra coisa, Rô, que logo no início, eu lembro que você fala, até hoje, que o Ti, né, é o seu primeiro, foi o seu primeiro, no início era você que fazia e tudo. E como que foi pra você achar, assim, a sua persona ideal? Porque hoje tem muito claro, né, a persona do Class, quem que é a pessoa, a persona. E você que achou isso, você que foi indo pesquisando, como que foi? Dedé, toda mentoria, o mentor atrai o mentorado. Atrai o mentorado. Não tem como eu colocar uma pessoa ali no Class que fuja dos valores dos meninos. Então, primeiro, o que a gente olha os valores dessa pessoa são os mesmos dos 3, que são família, empresários. Então, acho que ali já baliza, né? Exatamente. Então, assim, eu não vou colocar lá dentro um baladeiro. Não vai conectar. Vai bagunçar o grupo. Então, primeiro encontrar essa persona o Flávio receberia essa pessoa na casa dele? Né? Então, acho que é olhar muito o
quem são os valores e quem são os mentores. Acho que essa foi a primeira. O Thiago, quando eu falo que ele foi o primeiro, porque o Thiago, ele tem o maior valor de todos, que é a confiança. Não existia class. E ele era meu cliente lá do Vence, quando eu ainda estava no Vence. E ele falava assim, eu quero mais. Eu falava assim para os meninos, a gente precisa de uma mentoria, Aí eu falava assim, não, estou preparado porque eu não tenho tempo. E quando eu não vou fazer nada que eu não dê o meu 100%. E no dia que ele falou assim, estou preparado, eu liguei para o Thiago na hora e falei assim, Thiago, não tem nada, eu não sei o que vai ser, mas se tivesse um produto com o Caio e com o Flávio e com o Joel, você compraria? Ele falou assim, me dá conta que eu já faço Pix agora, porque onde eles estiverem eu quero estar. E o Thiago falou uma coisa que é muito... Olha que muito interessante isso. Ele, no começo, ele era a eu empresa. Era ele e ele. Sim. E hoje ele tem um resultado absurdo. E uma vez eu fiz essa pergunta para ele, eu falei assim, tio, o que você fez de tão diferente para ter esse resultado todo que você tem agora de um ano atrás? Sim. Porque eu lembro quando ele me mandou o vídeo do comprando o carro que ele tinha, assim, que era o sonho da vida dele, ele mandou um vídeo e falou assim, eu tô aqui na concessionária. E aí, o que eu faço? Eu falei, compra, vai tirar seu sono? Ele, não, então compra. E ele falou, não fiz nada, eu só copiei e colei o que eles mandaram. Eu só saía de um evento, eu só saía de uma aula e eu falava assim, tá, então isso eu tenho que contratar um vendedor, então eu ia lá e contratava um vendedor e treinava esse vendedor. Tinha que contratar uma financeira, eu ia lá e contratava uma financeira. Então, tudo que ele entendia que seria diferente para o negócio dele, ele foi fazendo. Ele não fez nada diferente, mas ele fez o que tinha que fazer, colocar em ação o que ele estava aprendendo ali. E a confiança. Confiança naqueles que você entende como seus mentores. Todo mundo tem que ter um mentor, né? Enfim, meu mentor maior é Jesus, enfim. Mas aqui, quem que é aquela pessoa que eu quero olhar e falar assim, eu admiro essa pessoa e acredito no que ela está fazendo. Então, e quero chegar. Né? E ter os valores que eles têm, sabe? Então, assim, por isso do nome mentor, né? Então, acho que escolher essas pessoas para a empresa de vocês, para a mentoria de vocês, é reflexo do que vocês são. Isso atrai. Atrai. E aí a gente tem essa dor, vamos dizer, né? Porque a gente precisa vender, mas ao mesmo tempo a gente precisa proteger o nosso ecossistema. Exatamente. E essa é a parte mais difícil. Porque você tem que falar não, né? Muitos não. Mas aí não precisa ser vocês. Ah, tá bom. Né? Não precisa ser vocês. Acho que o Joel, ele é assim, o melhor de dar chinelada. Né? Porque o Joel tem esse perfil. Sim. Mas até chegar até eles, tem uma pessoa que blinda, né? Então, assim, muita coisa chega até mim e eu, calma, vamos resolver dessa forma, vamos entender aqui, e aí eu levo para eles e eles me direcionam. Sim. Quando eu não sei. Mas ter uma pessoa ali também para blindá-las, também acho que é um ponto a se olhar, sabe? Porque vocês têm que ser aquela pessoa que o exemplo, onde vocês querem chegar, com firmeza. Então, tá tudo bem vocês serem... até a gente fala, né? A melhor mãe é aquela que é a mãe brava, né? Que direciona, claro. De que impõe limites, né? Então, os meninos são essa persona de colocar limites também. E quais são, assim, nesses anos todos aí, principalmente pensando no Class, os maiores desafios de ser diretora de um clube, de uma empresa que fatura tantos milhões... e que, ao mesmo tempo, tem que lidar com muitas personalidades, né, diferentes ali. Como que é isso e quais são esses desafios? Acho que são as pessoas. Acho que o maior desafio de qualquer lugar são as pessoas. Mas lembra que eu falei, assim, que hoje o que eu sou é muito pelas pessoas que estão trabalhando comigo. Inclusive, tem uma aqui, enfim, a Alicinha, ela está aqui com a gente. Eu sempre quando eu vou fazer uma contratação, primeiro falando de time, depois a gente fala dos mentorados. Quando eu vou fazer uma contratação, eu sempre eu peço para que seja aquela pessoa que, se eu não puder fazer algo, porque assim, se todo mundo sair amanhã, eu vou fazer tudo. Tudo, porque eu sei... Você sabe fazer, porque eu passei você por todas. Eu passei por todas. Eu fiz questão de fazer venda, fiz questão de receber um cliente, fazer um onboarding financeiro. Eu sei fazer tudo. Então, eu sozinha eu tocaria de novo. Mas as pessoas que eu escolho para fazer isso, eu tenho que confiar. E para eu confiar, porque assim, quando você confia em alguém, você tira um pouco do que você faz,
e passa para essa pessoa. Então, você tem que confiar que essa pessoa vai estar fazendo o que você faria para que você tenha espaço para fazer outras coisas. E nessa hora que a gente expande, nessa hora que a gente vai crescendo. Então, eu sempre peço para que essa pessoa que eu esteja contratando, ela tenha as capacidades, as habilidades, mas que também ela seja muito genuína. Então, a contratação, pelo menos comigo, a minha contratação é muito no feeling. Dificilmente eu erro, e eu tenho uma equipe que está do Class comigo eu nunca mandei ninguém embora, são as mesmas pessoas, são as mesmas 8 pessoas que estão comigo. Mas é muito do feeling. Mas eu também não tenho medo de mandar embora rápido. Então, se não deu certo, eu já mando embora. E com relação às pessoas que estão ali, porque a gente está falando de um grupo de mais de 200 pessoas, que o perfil é muito exigente, o ego é muito alto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser esse equilíbrio para não deixar as pessoas também passarem do limite, mas também puxar aquelas que também não estão indo. Sim. Então, gerir pessoas. Acho que o meu maior desafio são as pessoas. E se você não tiver esse tato com as pessoas, o que acontece? Você vai perder. E a maior dor de uma empresa não é só colocar gente para dentro, mas é reter. E eu não estou falando só do time. Eu tenho que reter essas pessoas que estão aqui com a gente. E eu retenho como? Com o resultado que elas precisam. Elas têm saído ali com a sensação de que elas estão melhores do que quando elas entraram. E como que a gente faz isso, né? Então, acho que esse é o maior desafio que eu tenho. E uma coisa que eu sempre vejo, porque você que é sócia dessa empresa e a gente que tem empresa... A diretora estatal. Mesma coisa. Trata como se fosse sua. É reclamação o tempo inteiro, né? Assim, eu brinco que é um 7-1 por dia. É uma creche de adultos. É uma creche de adultos. Confesso. E eu imagino que o seu desafio é ainda maior pelo que você está dizendo. Assim, o perfil dos seus clientes são clientes que já chegaram muito longe. São pessoas que não têm tempo. São pessoas que estão acostumadas a ter tudo a tempo e a hora. Exato. E aí, isso é muito complicado, né? Porque... só que eu acho que tem um outro lado também... da gente... porque, óbvio, tem o que você atrai, aquilo que você vibra, mas tem gente difícil em qualquer lugar. E aí, ter essa inteligência emocional, né? Essa sabedoria para colocar até onde é o... Eles podem, exatamente, é limite, é limite. Mas sabe o que eu percebo com esse perfil do Class Club? É que essas pessoas precisam de direcionamento, sabia? Elas precisam, então... E às vezes até de alguém que impõe esses limites, né? Então, assim, quantas vezes eu já vi pessoas vindo falando comigo, falava assim, ai, que bom que você falou, porque não tinha nem tempo de pensar, você já resolveu. Exato, e não é porque a pessoa não quer ser direcionada, é porque não tem alguém que faça isso. E assim, olha, quantas as pessoas entram no Class porque elas falam assim, ninguém tem a coragem de falar o que eu preciso ouvir. E aí elas precisam de uma pessoa que fale assim, peraí, aqui não, aqui tá errado, vai lá e faz de novo. Então, os 3, Caio, Flávio e Joel, eles são essas pessoas para quem tá ali comprando um Class, para quem tá ali dentro do Class. E eu sou aquela pessoa assim, ó, olha seu e-mail. A gente te mandou lá, tá lá. Você tem que fazer isso tal coisa. Se você não fizer, eu nem respondo, você não vai. Então, eu coloco limites e puxo eles. Então, é aquela coisa assim, eu ouço o que eu preciso ouvir e aprender com eles, e a Roberta vai falando assim, vai. Então, eu sou aquela pessoa que puxa e puxa a orelha, sabe? Porque o meu perfil, né, dos nossos clientes, dos nossos sócios, é exatamente esse, que eu tenho que estar ali, tipo, vamos aqui. Mas você faz isso de uma forma muito muito leve, né? Porque as pessoas nem sentem isso assim como se fosse algo ruim, né? Elas entendem que aquilo ali é necessário. Mas, Dan, sabe que isso pode ser reflexo de... eu consigo mostrar que se eles não fizerem, é eles que estão perdendo. Sim. Né? E eu sei a agenda atribulada, eu sei tudo. Então eu falo assim, olha, eu tô fazendo isso porque isso vai ser bom para você, porque eu já vi isso acontecendo outras vezes e pessoas não tiveram resultado justamente porque não fez o que você fez. Então eu mostro o lado ruim e falo assim, ó, vamos fazer. É genuíno.
sabe? Ele entende que eu tô me importando, e de fato eu me importo com ele, sabe? Querendo ou não, ele pagou um valor alto para isso também, né? Gente, é isso que eu sempre falo, né? Assim, ó, tem gente que assim, ó, o Joel, ele vai muito nisso. Ele falou assim, cara, você pagou pra mim. Pra eu te Por que falar você não tá o que aqui? que é? Ele liga pras pessoas, falou, o que você tá fazendo? É aniversário da minha filha. Depois que eu tive filha, eu entendo um pouco mais disso, né? Mas ele fala assim, mas é um aniversário. Você tem que estar aqui nos próximos aniversários, você tá podendo levar ela para qualquer lugar, pra, sabe? Você fazer outras coisas. Então, olha como abre a visão, Não, né? o próprio Mira Nelas. O Joel que obrigou. Obrigou. Eu tava lá do lado. Tava lá do lado. E a gente assim, o que a gente vai fazer? Não, aí tá bom, mandou a gente fazer o podcast, vamos fazer. E não falou também para vocês fazerem uma venda que vocês achavam que era impossível? Assim, 2 horas e depois de algumas horas vocês não fizeram? Não puxou o melhor de vocês? Sim, é isso que puxou o melhor. É isso, entendeu? Às vezes você precisa. E assim, é de novo isso. Se eu tô pagando a pessoa, ele até fala isso, né? Vocês me pagam pra eu humilhar vocês. Chinelada em vocês. E uma vez eu até falei pro Flávio, eu falei assim, a gente tava num evento, né? E o Flávio. E eu assim, meu Deus do céu, ele não tá bem hoje, ele deve estar bravo. E era só chinelada, só chinelada. Teve uma pessoa que, assim, foi humilhado. Vamos falar a verdade, foi humilhado. Foi humilhado. E ele tava assim, ó, tá bom, o que mais? Tipo, ele tava assim, gostando. Não tô brincando, né? Ele tava aprendendo ali. E eu mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, Flávio, tá tudo bem? Acho que você tá... Passando um pouquinho. Não, acho que você precisa de alguma coisa, né? Porque assim, você tá bem, né? Punch assim mesmo, né? E esse mesmo... Aí depois ele entrou e falou assim, Roberta, as pessoas, elas precisam de ouvir algo que as pessoas ou que outras não têm coragem de falar para eles. Eu não fiz ali nada que ele não precisasse ouvir. Sim. Aí eu, tá bom, Flávio, entendi. Aí na hora de falar do Class Club, quem era o primeiro sentadinho na fila, assim, quietinho. Falei, e que falou melhor, né, se bobear. Aí eu olhei pro Flávio, ele falou assim, vai lá, Rô. Fui. O cara falou, só me fala quanto que é. Porque ele falou assim, o que ele fez ali comigo me trouxe, vai me trazer um resultado que eu nem imaginava, porque eu nem tinha pensado nisso no que ele pensou. Porque a pessoa está tão ali no operacional, e o Flávio sempre fala isso, né? Você não tem que sair do operacional. Gente, uma vez eu também fiz essa pergunta para o Flávio, assim, mas Flávio, por que você trabalha tanto, né? E ele que me falou do transbordar, né? Ele falou assim, eu não tô aqui trabalhando. Olha que lindo. Não tô aqui trabalhando. Eu tô aqui transbordando para outras pessoas o que eu faço. Então, isso para mim não é trabalho. E se você ficar perto do Flávio, ele sempre vai estar pensando em fazer alguma coisa diferente, para mudar alguma coisa, para que o resultado de uma pessoa seja diferente. Então, assim, eu olho para aquilo, como eu não vou querer fazer? E aquele dia que eu falava assim, meu Deus, ele tá tão... Foi no dia que eu entendi que as pessoas, elas precisam de direcionamento. E aí eu apliquei isso no Class. Se eu entendi ali que uma pessoa estava precisando de direcionamento, eu entendo que os sócios do Class, eles só precisam também de direcionamento. Aí muda a relação que a gente tem. Porque as pessoas estão se sentindo cuidadas. É isso mesmo. É isso. Ô, Rô, mudando aqui um pouquinho de assunto, sempre que eu te encontro, você tá correndo e resolvendo um monte de coisa e falando com um monte de gente e, enfim... Eu, né, depois que fui mãe, eu entendi que ser mãe me deu mais tempo. Ao invés de me tirar tempo, me deu mais tempo. Isso é muito incrível, assim, porque hoje eu faço muito mais do que eu fazia antes de ter filho. E eu sei que tem muita gente, né, o nosso público é majoritariamente feminino, né? Então, tem muita gente que está nesse processo, né, que está, enfim, gestando ou que já acabou de ter o filho. Eu tive esse momento também, logo depois que o Fernando nasceu, de ficar meio perdida, de tipo, eu acho que eu nunca mais vou conseguir voltar a fazer o que eu fazia. E eu vejo você, assim, muito mais dinâmica e com muito mais performance depois do Pedro. O que você tem para dizer para essas mulheres que estão passando por esse sentimento de nunca mais eu vou conseguir voltar a ser aquela profissional que eu era? Que elas precisavam de um Joel na vida delas. Por quê? Olha que legal essa história. Olha que legal essa história. Eu estava ali no Vence ainda. O Vence estava
voando. Tinha acabado de criar a parte do corporativo, trazendo empresas legais aqui para o Vence. E aí eles falaram que era para eu ir para o Class, assumir de fato o Class. E aí eu, não quero. O Vence tá voando, me deixa aqui, não quero sair do Vence. E aí o Caio virou para mim e falou assim, se a gente tá pedindo, só vai. Eu falei, tá bom, vamos. Um mês depois, eu descobri que eu estava grávida. O Pedro ele não veio planejado, assim, enfim, não apareceu. Ele falou assim, vou. Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei lá e fui comunicá-los, né? Eu falei, eu sei que vocês acabaram de me passar pro Class, mas eu acabei de descobrir, chorando, gente, que eu acabei de descobrir que eu tô grávida. E tudo bem eu voltar, ou se vocês não quiserem mais, tá tudo bem. Aí o Joel virou pra mim e falou desse jeito, falou assim, Rô, se você já faz o que faz sem um filho, você não tem noção do que você vai ser depois do seu filho. Então, fica calma, acalma teu coração, porque é um presente de Deus. E você fez algo muito bom. Então, se você já é essa, que já faz tudo, quando ele nascer, você vai entender um propósito muito maior, porque não é mais só sobre você. O Joel me acalmou. E realmente, ele me acalmou, porque eu vivia minha gestação tão tranquila. Então, assim, tenha pessoas perto de vocês que faça com que esse momento do gestar seja tranquilo, mas confie em você. Sabe a profissional que você é? Porque ela não se perde com isso, né? Ela não some porque você virou mãe. Pelo contrário, você agora acrescentou uma nova... exatamente. Então, é só ter calma, porque a gente sabe que os primeiros meses são muito desafiadores pra gente. Foram os momentos mais delicados para mim, porque você ainda tudo novo. Quando tudo é novo, você não sabe, você fica naquela ansiedade do que vai ser amanhã. Corpo, cabeça, é uma loucura. E aí, agora, depois de um tempo, quando você fala assim, nossa, voltei pro meu corpo, tô bem, você fala assim, nossa, que delícia. E ainda de bônus tem esse bebê maravilhoso aqui, gente. Que é isso? Por que eu já não fiz isso antes? Mas eu me tornei uma pessoa muito melhor com o Pedro. Muito melhor. Sem dúvida. E acho que o que a gente transmite para os nossos filhos é o que eles passam. Então, eu chego em casa, obviamente tem muita culpa, tá? A gente tem muita culpa. Mas é aquela coisa, né? Faça o melhor que você tem. Então, o tempo que eu tenho com ele é dele. Uma vez me perguntaram, né? Rô, como que você toca um monte de coisa? Tem filho, marido, você? Eu priorizo o tempo que eu tenho com a minha família. E se eu tô com eles, é só com eles. E isso fez eu aprender uma outra coisa que eu entendo que eu já era boa, porque eu tenho que fazer mil coisas, que é a gestão da minha agenda. Então, ajustando a minha agenda e dando prioridades, eu faço menos e tenho mais resultado, sabe? Aquela coisa do resultado versus a eficiência. Quanto menos do resultado versus o esforço. Então, eu faço menos esforço hoje e o resultado é muito maior. E eu não sei como acontece. Eu não sei como acontece, mas acontece. Porque a gente volta a ser melhor depois da maternidade. A gente se transforma, né? Gente, passamos já. Ai, gente, assim, ó, a gente tá falando nem aqui, parece, falando... mas deu uma hora já aqui. Gente, choquei. A gente falou pra Rô Não falou, vai ter que falar agora. Do quê? Não, acho que a gente... E agora eu não sei se falamos, não. Falou não, mas você vai tirar de letra. Não, vai tirar de letra. No final, a gente sempre pede, né, pra nossa convidada dar uma cantar uma sugestão. música, A gente não faz isso, não. Fazer uma dança aqui pra gente. Mentira. Eu acho Brincadeira. que vocês não vão ter. Não. Mas dá uma sugestão de um livro e uma música que você gosta muito, que te inspira, que te eleva a energia. Vou anotar. Um livro. Era uma coisa que eu já fazia intuitivamente, mas depois que eu li esse livro, que, gente, é desse tamanico, eu li em 40 minutos. É O Poder de Delegar. Todo mundo fala bem desse livro. Me mudou, assim, completamente dentro da minha casa,
porque o meu marido, depois ele leu e ele falou assim, entendi o que você tá fazendo comigo. Isso aqui eu acho que eu aprendi agora no livro. Então, é o poder de delegar. Então, é muito pra... Como que você... Vou ler. Não, Nunca li. 40 E minutinhos. várias pessoas falam. E eu dei pra todo Eu mundo preciso e eu dei ainda pra desse todo mundo da livro. equipe. No final do ano, eu dei pra todo mundo da equipe. Falei assim, isso aqui é algo obrigatório. Vocês têm que ler. Não, na verdade, não foi pra todo mundo. Eu, tipo, dei pras líderes. E esse livro mudou minha vida mesmo, né? Mas a Bíblia também, tá? Eu ouço muito a música, ela muda minha energia, então assim, a primeira coisa que eu faço Você é super musical, né? muito, Eu muito, lembro. muito. E eu sempre acordo ouvindo louvor, né? Ouvindo uma música, e tem uma música que é chamada É Ele. Eu amo essa música. Não lembro agora quem canta, tá? Mas é ele, porque me mostra o porquê que eu tô aqui, qual que é o meu propósito, para quem, assim, para quem de fato eu tenho que servir, trabalhar, então aí me traz todos os dias, tipo, filha, você tá aqui por algum motivo, e esse motivo, isso faz meu dia ser muito melhor. Então ele leva a minha energia lá para cima. Tem essas duas músicas. E o livro é bom. Leiam, recomendo. Vou ler. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu falei que eu tava nervosa no meu primeiro podcast. Mas foi tranquilo, Eu tava não nervosa. foi? mas, Maravilhosa. e acho que falar isso com vocês, fazer isso com vocês que são minhas amigas, acho que me deixou mais calma. Amei. Obrigada. Ai, uma honra te Obrigada a você, meu receber, amor. viu? Amei muito. Obrigada mesmo, Rô. Bom, você que tá aí, tem certeza que teve vários insights, que adorou. Compartilha esse podcast com mais pessoas que vão poder se beneficiar também desse conteúdo. Esse é o 50º episódio. A gente se vê na semana que vem, no próximo episódio. Tchau! Tchau, até o próximo.